bom? Então, a aula está sendo gravada aqui justamente para poder encaminhar essas aulas para vocês depois assistirem. Bom, gente, falando sobre atendimento, eu não poderia, de forma alguma, começar esse treinamento sem falar isso. Para atender bem, para você atender na Chiquinho Sorvetes, eu acredito que na Chiquinho Sorvetes não, na verdade, eu acho que em tudo que você for fazer, você tem que gostar. Ou seja, você tem que gostar de atender, gostar de pessoas, gostar de gente, tá? Não adianta nada nós dar murro em ponta de faca, forçar uma coisa que vocês não gostam. E não é errado, tá? Não é errado aqui. Tem gente que não gosta de trabalhar com outras pessoas. Isso é normal, cara. Isso é normal. Só que para atender na Chiquinho Sorvetes, primeiro você tem que gostar. Porque o que nós mais prezamos na Chiquinho Sorvetes, além do padrão, claro, né? Temos um padrão a ser seguido, é o nosso atendimento. Vocês sabem que estamos vivendo num mundo muito frio hoje, um mundo que as pessoas mal se olham, né? Tudo através da tela de um celular. Então, quando nós colocamos a mão na consciência e começamos a, digamos assim, a fazer algo diferente na nossa unidade, nas nossas lojas, tudo fica mais diferente, obviamente, né? O cliente ele vem mais na nossa loja, o franqueado fica mais feliz, a nossa equipe fica mais feliz, tudo por conta do atendimento. O atendimento faz a diferença nas nossas lojas, ok? E como que eu faço um bom atendimento? O que diferencia um bom atendimento de um excelente atendimento, né? O bom atendimento é vocês fazer o que é comum. É o bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Isso é o bom atendimento, é você ser simples. Eu vou ensinar aqui para vocês hoje como fazer um excelente atendimento, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, passar alguns slides, lembrando que esses materiais, eles vão estar com vocês, depois eu vou encaminhar, tá? A tela foi compartilhada aí, turma? Podem mandar um joinha no chat, um joinha aí, obrigado. Vou mudar aqui a minha tela. Bom, gente, eu vou começar aqui falando para vocês sobre quatro siglas muito importantes, né? Que é o AIDA. O que é o AIDA? O AIDA ele se resume em atenção, interesse, desejo e ação. Mas aqui agora eu vou destrinchar com vocês, eu vou explicar tópico por tópico aqui para vocês conseguirem entender. E tudo que eu for falando para vocês, tentem mentalizar assim na mente de vocês. Poxa, na loja, se eu usar isso vai dar certo. Quando o cliente entra, é assim que vai funcionar. Então, tudo que eu falar para vocês, vocês mentalizam na loja de vocês, tá? Que aí eu tenho certeza que tudo vai se encaixar e vai ficar perfeito. O que é o A do AIDA? O primeiro A aqui, ó, é o atenção. Atenção no meu cliente em potencial. O que é o meu cliente em potencial, gente? Eu coloquei aqui para vocês que o cliente em potencial é aquele que tem poder de compra. O que é poder de compra? O cliente ele vai entrar na loja para comprar algo na minha loja. Seja uma casquinha, seja um milkshake, seja um chiquinho no pote, não tem muito pouco interesse, entre aspas, tá, o que ele vai comprar. O interessante é ele vai comprar. Então ele tem o poder de compra. Ou seja, eu tenho que dar uma devida atenção ao meu cliente. Só que olha assim, gente, o atenção ele não se baseia muito somente no olho do cliente. Lembra que eu falei para vocês que existe o bom atendimento e existe o excelente atendimento? No bom atendimento, você vai olhar no olho do cliente, vai dar um bom dia para ele, uma boa tarde e vai deixar ele ali confortável dentro da loja. O excelente atendimento, ele passa por alguns processos para dar uma devida atenção para o nosso cliente. É claro, o primeiro é olho no olho. Desde quando o cliente entra na loja, lembra que eu falei para vocês? Mentalizam aí na loja de vocês como queria funcionar. O cliente entrando dentro da loja. E aí, nesse momento, eu não posso ficar de costa para o meu cliente, obviamente, né? Não custa dizer, mas não pode ficar de costa virada para o meu cliente. Eu não posso ficar de conversa paralela com meus colegas. Ai, Alisson, mas você está falando aqui que eu não posso conversar com meus colegas de trabalho? Não é isso que eu estou dizendo. Vocês podem conversar, até devem conversar, devem trocar ideia. Vocês passam aí 8 horas, às vezes até 12 horas juntos. É impossível vocês não conversarem. Só que na hora que vocês estiverem com o cliente, eu não posso ficar de conversa paralela, dando gargalhadas fora de hora.
Tem uma diferença de sorriso para o meu cliente e de gargalhadas. Estamos vivendo num mundo em que as pessoas se ofendem muito com pouca coisa, né? Vocês sabem disso. A internet hoje, vocês podem ver nos TikTok da vida aí, as pessoas se ofendem com pouca coisa. Imagine se só, um cliente entra na minha loja, o cliente entra na minha loja, e aí eu começo com o meu colega, dar uma gargalhada fora de hora, uma risada estrondosa. Imagine se só como que o cliente que está entrando na loja não vai se sentir. Vai ser para esse cliente que você está dando risada, gargalhada? Talvez não, mas a pessoa vai se sentir ofendida. E isso acontece. Nós imaginamos que isso nunca vai acontecer conosco até um dia acontecer. Então, evitem de ficar dando gargalhadas fora de hora. Uma atenção que eu devo dar para o meu cliente é um sorriso no rosto, é o olho no olho, né? E além disso também, a minha higiene e apresentação dita também a atenção que o cliente vai ter comigo. Ou seja, se eu tiver com o meu uniforme tudo no padrão, a atenção do cliente para comigo vai ser bem melhor. Ou seja, a propriedade que eu vou ter nas minhas falas serão bem maior do que se eu tiver com o meu uniforme fora do padrão. Vocês sabem o que é um uniforme dentro do padrão? É uma bandana, é o boné, é o cabelo dentro da bandana, é o uniforme limpo, é o avental limpo, é a calça, é o sapato. E aí pode ter franqueados aqui, pode ter atendentes aqui falando assim para mim agora, Alisson, mas aqui eu troco o uniforme dos meus atendentes, o meu coordenador, meu líder aqui troca meu uniforme uma vez por ano só. Às vezes rasga e ele não troca. Gente, franqueados, gerentes, tirem isso da mentalidade de vocês, parem com isso. Isso chega a ser mesquinho, porque você deixar o seu atendente com o uniforme sujo, com o uniforme rasgado, com o uniforme esgarçado, está fazendo mal para a sua loja, ok? O uniforme tem que estar limpo. Ah, Alisson, mas rasgou e dentro de 2 meses. Concorda que provavelmente pode ser um descuidado do atendente, mas você vai deixar o cara, a pessoa com o uniforme rasgado, atendendo o seu cliente? Vocês sabem, gente, uma loja da Chiquinho Sorvetes hoje, talvez os atendentes não saibam disso, mas uma loja da Chiquinho Sorvetes hoje está custando mais ou menos R$ 700 mil. Vocês têm noção do que é isso? R$ 700 mil? Para um cliente vir até a loja, comprar uma casquinha de R$ 4, R$ 5 e ser atendido com um uniforme todo esgarçado, isso não pode acontecer. A nossa aparência, o nosso uniforme tem que estar limpo, tem que estar ok, tá bom? Para conseguir atender, obviamente, nosso cliente como ele merece ser atendido, dando a devida atenção aí, tá bom? E aí vem o outro ponto aqui, que é o interesse. Interesse em atender o cliente com qualidade, se dedicando a ele exclusivamente no atendimento. Então, por exemplo, aqui novamente eu falo para vocês sobre a conversa paralela. Como que eu vou, vamos imaginar aqui, como que eu vou me dedicar total atenção ao meu cliente, total interesse ao meu cliente, se eu tiver com conversa paralela? Imagine só que o cliente chega na minha loja, faz uma pergunta e eu não tenho interesse nenhum em responder a pergunta que ele está fazendo. Isso é um excelente atendimento, será? Eu acredito que não. Então, quando o cliente está na loja, é atenção, é interesse no cliente, gente. Quando o cliente faz um tipo de pergunta, para nós atendentes, né, pode parecer a coisa mais simples do mundo. Qual que é a diferença de uma casquinha recheada para uma casquinha trufada? Qual que é a diferença de uma casquinha tradicional para uma casquinha recheada? Para nós é a coisa mais simples do mundo. Mas só que para o cliente que está vindo na sua loja, talvez da primeira vez, ou talvez porque não conhece o produto, gente, não, ele está com dúvida. Nós temos que explicar a ele. Vocês são pagos para isso. Eu sou pago para poder ensinar vocês. Imagine só, se eu viesse aqui agora, vocês estão depositando 1 hora e meia da vida de vocês em mim. Imagine só se eu tivesse aqui com o máximo de desinteresse possível aqui para dar um treinamento para vocês. Seria péssimo, tanto para a marca, quanto para mim, quanto para os franqueados que estão aqui me assistindo, para os atendentes também. Ou seja, eu tenho que depositar um interesse naquilo que eu estou fazendo. E o meu interesse agora é nitidamente ensinar, aconselhar vocês a atender bem o cliente. E quando o cliente está dentro da loja, qual que é o interesse que vocês têm que depositar no cliente? É explicar para eles todos os produtos. Então, se o cara chega na loja, se o cliente chega na loja e pergunta como que é esse quintage? O que que é o quintage? E aí tem um ponto. Muitos clientes vêm na loja e não sabem falar o nome correto do produto. Fala Crantaste, né? Fala um topo mix, alguma coisa relacionada a isso.
Todo mundo consegue, muitas pessoas não sabem falar o nome do produto certo. E todo mundo que está ali na loja, né, os atendentes, normalmente conseguem falar o nome correto do produto. E quantas vezes nas minhas consultorias eu já vi cliente chegando na loja e o atendente corrigindo o cliente. Gente, não precisa corrigir o cliente, não, gente. Não precisa, não tem necessidade. A pessoa falou crantache, vocês sabem que é o Queen Taste. Vocês já têm essa ideia já do que é o produto, entendeu? Então não precisa você ficar falando, gente, ó, meu querido, tá errado, você falou o nome errado do produto, o nome do produto é esse. Pô, não, né? Talvez só na hora da confirmação do produto a pessoa já se toca que aquele nome que ele falou é errado. Então, assim, quando o cliente chega na loja e pergunta algum produto para vocês, gente, explica com detalhes o produto, tenha interesse na explicação do produto. Só que olha só, não precisa também vocês falar assim, olha, o Pintade, ele vai meia Z embaixo de polpa de fruta, depois eu coloco tantas voltas de sorvete, a calda... Não, não precisa vocês entrar em termos técnicos com o cliente. O cliente ele não quer saber coisas técnicas, ele quer saber o que vai. O que vai no produto? Ele vai uma polpa de fruta, ele vai um chocolate, ele vai o sorvete, ele vai a calda trufa, ele vai o chantilly com raspinha de soufflé. Só que tem um detalhe também, tá, moçada? Isso vai ser mais no treinamento sobre vendas, tá? Mas dando uma, uma adocicada aqui em vocês agora. Quando nós formos explicar algo para o cliente, eu devo colocar sabor nas minhas palavras, eu devo colocar desejo. Tudo isso vocês vão aprender no treinamento sobre vendas, tá? É, então, quando o cliente pergunta algo para vocês, além da explicação básica, eu devo colocar um entusiasmo nessa explicação para, obviamente, conseguir vender mais e melhor para o meu cliente. Tudo que eu vou passar aqui para vocês, hoje e amanhã, é tudo voltado para conseguir vender mais, ok? E sempre quando eu falo em vender mais, tudo passa pelo atendimento. Eu não consigo vender mais se eu não atender bem. Eu acho que a matemática é simples aqui. Eu atendo bem, consigo ter uma liberdade com o meu cliente, consigo oferecer um produto de valor agregado, consequentemente, consigo vender mais. É essa dinâmica, é isso passo a passo. Atendo, vendo. Atendo e vendo. É isso que eu tenho que vocês têm que entender durante todo esse tipo de treinamento, tá? Hoje vai ser o atendimento, como eu falei para vocês, mas amanhã vai ter muita coisa sobre vendas também, que aí vai ficar tudo mais claro para vocês. Então, por exemplo, o que eu estou falando aqui agora para vocês, poxa, se eu aplicar isso na hora da venda, vai funcionar perfeito. E aí vem o desejo. E aí vem o desejo, né? O desejo é despertar o desejo de compra no cliente. Explicar com detalhes do produto que o cliente se sentiu interessado. Foi isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Quando vocês forem oferecer algo para o nosso cliente, ao invés de vocês falarem que o que é uma casquinha trufada, fala assim, ó, vem um cone de baunilha crocante, depois você pode comer ele. Vem um sorvete de baunilha e você pode escolher por dentro, se é Nutella, se é doce de leite. O que você mais gosta, Nutella ou doce de leite? Então você viu que o jeito de você falar o produto muda. Quer ver um outro exemplo? Como que é a casquinha trufada? A casquinha recheada, ela vem o sorvete e você escolhe dentro, Nutella, doce de leite, o creme crocante. É isso. Viu como é que é mais frio? Quando você começa a entender esses processos de, digamos assim, de explicar com detalhes o produto para o cliente, a venda fica muito mais fácil, tá? E é claro, todo esse processo é durante o atendimento, é durante o atendimento. E aí entra a última letra, que é a ação. O que é a ação? É encorajar o futuro cliente a comprar o produto. É aquela velha pergunta, né? O senhor quer levar o produto? Ficou com alguma dúvida no produto? E aí, obviamente, quando ele, quando ele responder você, ou seja negativo, ou seja positivo, você vai conseguir abrir um leque ali de possibilidades de oferecer outro produto para ele ou continuar com aquele produto. Exemplo, vocês explicaram aqui agora para o cliente qual que é o print taste, como que é feito e tal. O cliente ficou indeciso. O cliente fica naquela dúvida, sabe aqueles 2, 3 segundos de silêncio que normalmente o cliente fica? E aí ele fala assim, poxa, eu fiquei com dúvida em tal coisa. Pô, eu não gostei, não. Eu acho que eu não vou querer esse produto. Ou seja, uma resposta negativa. E dentro de uma resposta negativa, como que vocês saem disso? Normalmente, quando o cliente dá uma resposta negativa, vocês podem retornar isso com uma outra pergunta. Então, por exemplo, vocês perguntou se o cliente ficou com alguma dúvida, ele falou assim, não fiquei com alguma dúvida, mas eu não quero o produto. O senhor já tem algum outro produto em mente? Viu? Então você já começa a perguntar novamente, começa, digamos assim, a começar o atendimento de novo.
Então, se o cliente tem uma resposta negativa, então pergunta o que ele tem em mente, né? Você já ofereceu o que você tinha. Já que ele não quis, o que ele está pensando? E aí, quando ele fala o que ele quer, se ele queria uma casquinha, se ele quer um milkshake ou um sundae, que seja, e aí sim vocês vão afunilando todo o atendimento em cima daquele produto. E aí fica mais fácil para vocês venderem. Então, a ação é isso. A ação é vocês conversar com o cliente, é vocês perguntarem para o cliente se ele já gostou, se ele entendeu tudo que foi dito ali, para vocês conseguirem vender o produto para o cliente. Bom, em cima disso, ainda em cima do atendimento, obviamente, eu fiz questão de colocar aqui que que o nosso cliente ele está bem mais informado a cada dia que passa. E quando eu falo que o cliente está bem mais informado, por exemplo, eu consigo saber tudo o que está acontecendo, entre quase tudo, né, que está acontecendo dentro da loja de vocês, sem eu ir aí, por exemplo. Eu posso ver as páginas de Instagram, eu posso ver, por exemplo, as páginas do Google, tudo lá está escrito. Horário de abertura, horário de fechamento, se o atendimento é bom, se o atendimento tem estrela o suficiente para ser um excelente atendimento, tudo através da internet. E como eu falei para vocês, né, tudo está muito dinâmico, tudo está muito rápido. Todo mundo consegue compartilhar instantaneamente tudo que acontece no dia a dia. E quando vocês fazem um bom atendimento, isso vai refletir também no espelho da loja, né? Obviamente, tudo que vocês fazem reflete na loja. E se reflete na loja, reflete na CHQ, que é quem administra todas as lojas, né? Que é a holding. E se reflete na CHQ, reflete em mim também, que trabalho na CHQ. Viu como que é uma bola de neve? Um simples mau atendimento que vocês fazem aí podem refletir na marca, que pode refletir na CHQ e reflete em mim. Se o franqueado vende mal, existe um negócio que chama, uma curiosidade que agora para vocês, atendentes, para vocês terem noção de como reflete as coisas. Existe um negócio que chama royalties. O que é royalties? Tudo que o franqueado vende, tudo que o franqueado vende, desde uma casquinha, um milkshake, um shake mix, tudo que ele vende, ele paga 5% para a CHQ. Tudo que tem na loja, o franqueado vende. O franqueado, no final do mês, tá? Ele vai lá e paga 5% de tudo que ele vendeu para a CHQ. Para que serve esse 5%? Para pagar o meu salário, para pagar o salário dos nossos colegas de trabalho que trabalham na CHQ. Então, parem e pensem. Se o franqueado faz um mau atendimento, e aí ele, consequentemente, vende menos. E se a CHQ tem 5% sobre tudo que o franqueado vende, a CHQ não vai ter um faturamento muito bom. A CHQ não tendo um faturamento bom, o que acontece? Corte de funcionários. E aí quem que vai embora? O Alisson. Viu como que é uma bola de neve? Um simples mau atendimento que vocês fazem começa a refletir até em mim. Então, quando vocês fazem um bom atendimento, por outro lado, beneficia todo mundo. O franqueado vende mais, a CHQ lucra mais, o salário do Alisson pode aumentar, e aí os franqueados compram outras lojas e todo mundo fica feliz, entendeu? Então, o bom atendimento reflete em tudo. E aí, eu quero mostrar algo para vocês que aconteceu, que nós aqui da CHQ recebemos reclamações direto de clientes. O cliente manda mensagem no direct da Chiquinho Sorvetes falando, eu fui em tal loja e o atendimento foi péssimo. Isso acontece quase que diário aqui, infelizmente, tá? Eu falo com pesar, mas infelizmente acontece. E eu vou mostrar para vocês algumas mensagens que já chegaram aqui para nós, para vocês terem ideia do teor que é, digamos assim, a insatisfação quando o cliente é mal atendido. Olha, eu vou ler para vocês. Talvez vocês não vão conseguir acompanhar a leitura, porque as letras estão pequenas, mas eu vou ler para vocês e vocês vão ter noção do que eu estou falando. Olhem só. Ó, isso aqui chegou no nosso chat, tá? Mensagens desse tipo aqui chega corriqueiramente para nós. Olhem só, eu vou ler o primeiro texto aqui. Boa tarde, venho fazer uma denúncia. Olha só o jeito que o cliente coloca a mensagem. Boa tarde, venho fazer uma denúncia. Essas tajas pretas que estão aqui, tá, turma? Isso aqui é, obviamente, para tampar o nome da loja, né? O nome da loja, a cidade, se é shopping, se é rua. Eu tampei aqui para não ser tão, né? Vamos lá. Venho fazer uma denúncia.
Pessoas sendo atendidas nas unidades tal, em tal cidade, sem máscara, né? Na época das pandemias, o pessoal estava com esse tipo de reclamação. Os entregadores de aplicativo debruçados em cima do balcão. Olhem só, gente, o cliente ele viu que os entregadores do iFood estavam debruçados em cima do balcão de atendimento. Tipo assim, cara, a Chiquinho Sorvetes, tecnicamente, não tem nada a ver com o pessoal do iFood. O pessoal só entra, pega o produto e leva embora para entrega. Mas olhem só que o cliente observou que, para ele, o pessoal que estava trabalhando no iFood também é funcionário da Chiquinho Sorvetes. Ou seja, o que eu quero chegar nesse ponto aqui? Quando vir algum tipo de entrega para vocês, orientem o entregador. Ó, evitem colocar a bag em cima do balcão, evitem ficar debruçado em cima do balcão. Você pode esperar aqui ao canto, fazendo um favor? Gente, isso não é falta de educação. Isso não é falta de educação. Isso é orientação. Imagine se só se todo cliente que entra na loja, sempre quando vê um entregador, pensar, imaginar que esse entregador é da Chiquinho Sorvetes e sempre tem uma crítica dessa, meu Deus do céu, onde nós não vamos parar? Então, assim, chegou o entregador na loja, orientem eles, gente. Evitem de colocar bag em cima do balcão, evitem de deixar ele escorado em cima do balcão, porque isso atrapalha o cliente, né, quando está chegando à loja. Ok? Então, sempre tendo esse tipo de orientação. Eu vou ler mais uma reclamação aqui para vocês, olhem só. Olá, aqui é Fulano, eu tampei o nome dele. Ocorreu a situação de que os funcionários de tal loja são grosseiros e mal educados. É incômodo e desconfortável pedir lá. Não foi a primeira vez. Semana passada fui e também foi o mesmo tratamento. O sorvete até que é bom, por isso ainda peço, mas é desanimador. Cara, desanimador fica eu de ler esse tipo de texto aqui. Porque, olha só, o cliente, em outras palavras, para ficar claro para vocês, ele falou assim, ó, eu só vou na Chiquinho Sorvete porque o sorvete é bom. Porque se abrir uma concorrência aqui do lado e o sorvete for parecido com o de vocês e com atendimento muito melhor do que o de vocês, vocês perderam o cliente. Foi essas palavras que o cliente usou aqui para vocês. Ou seja, um mau atendimento faz perder cliente. Cara, e para você recuperar um cliente depois é um sacrifício tremendo. É difícil você conquistar, e depois que você perde, é igual um relacionamento, gente. Imagine só que você demora a conquistar aquela pessoa e do nada você perde ela. Para você reconquistar de novo, demora. É muito demorado, é muito esforço, é muito investimento para conquistar um cliente. E é demorado também. E quando esse cliente é conquistado, devemos valorizá-lo. Eu costumo falar que um atendimento na Chiquinho Sorvetes deve ser estendido um tapete vermelho para os nossos clientes, assim que ele entra na loja. Deve ser jogado pétalas de rosa para o nosso cliente. Cara, é ele que paga o salário de vocês. É ele que paga o meu salário. É ele que paga o investimento do franqueado. Acabei de falar para vocês aqui, o franqueado investe 700 pila para poder comprar uma Chiquinho Sorvetes e vender casquinha R$ 5 para fazer um mau atendimento. E aí agora eu vou dar um puxão de orelha nos franqueados aqui também. Vocês devem fazer a manutenção, fazer o treinamento com a equipe de vocês. Cara, treinamento não é perca de tempo, gente. Treinamento é investimento. Se vocês pararem 1 hora, 40 minutos, não precisa ser todo dia, mas pelo menos uma vez por semana. Vão lá, converse com o atendente de vocês, façam uma reunião, deem orientação. Por exemplo, o atendente de vocês sabem qual que é o produto mais lucrativo que tem na loja? Muitos franqueados vão olhar para mim aqui agora, não, mas você está louco, Alisson? Você acha que eu vou falar o produto mais lucrativo que eu tenho para o meu atendente? Olha, por que não? O porquê o atendente não pode se esforçar para vender um produto que dá mais lucro para você? O porquê que não pode ter isso? Fala para mim. Qual que é a lógica do atendente não saber? Então é mais vantagem para o franqueado, para os franqueados, gerentes, coordenadores que estão me assistindo aqui agora. É mais vantagem, então, um atendente, ele vender um produto que dá menos lucratividade para você do que um que dá mais lucratividade, aí ele não pode saber qual que dá mais lucro. Gente, não tem lógica. Então, a orientação, muitas das vezes nós questionamos. Pô, meu atendente não faz isso, meu atendente não faz aquilo, mas você investe no seu atendente? Vocês valorizam o atendente de vocês? Vocês dão treinamento? Vocês explicam? Vocês passam vídeos? Cara, tem que ser dessa forma. Bom, eu aqui, eu vou pegar eu aqui como santo agora. Eu dou treinamento para vocês, faço treinamento com franqueados, com gerente.
Alisson, passo por treinamentos com o meu gestor, com o Cleiton, cara, semanalmente. Toda semana ele está me passando um tipo de treinamento diferente, tentando fazer eu evoluir. Ou seja, vocês, franqueados, gerentes, estão fazendo uma tendência de vocês evoluírem? Evoluir? Então fica essa reflexão aí. Eu sei que a mão de obra está escassa e, gente, agora para os atendentes aqui, tá? A reclamação que eu mais ouço de franqueados e gerentes é contratação. E se vocês foram contratados, vocês podem ter certeza que vocês se diferenciaram de vários currículos que eles pegaram. Então, valorizem essa marca Chiquinho Sorvetes. Essa marca ela é uma marca muito grande, é uma das maiores do Brasil. São mais de 700 lojas, quase 800 lojas já em todo o território nacional. Então, assim, valorizem. Eu vou dar abrir um parênteses aqui agora, tá? Eu entrei na Chiquinho Sorvetes com 16 anos. E quando eu entrei na Chiquinho Sorvetes, eu não tinha ideia do tamanho que era essa marca. Para mim, era uma simples sorveteria de bairro, aqui no centro, uma sorveteria grande. Quando eu comecei a entender o que é Chiquinho Sorvetes, meu pensamento mudou total. Eu virei um homem dentro da Chiquinho Sorvetes, porque a Chiquinho Sorvetes é isso, ela ensina muito. Para vocês terem ideia, não vou citar o nome da cidade, não vou citar quem, mas já teve gerentes, prestem atenção no que eu estou falando, tá? Já teve gerentes de McDonald's, já teve gerentes de McDonald's trocando o Mac pela Chiquinho Sorvetes, para vocês terem ideia do quão grande é essa marca. Então valorizem, gente. Aprendam bastante com a Chiquinho Sorvetes. Esse tipo de curso que eu estou passando aqui para vocês foi como eu falei, vai servir muito na Chiquinho Sorvetes, mas também se algum dia vocês não estiverem contentes com a marca e se porventura vocês forem desligados, eu tenho certeza que esse tipo de treinamento vai fazer total diferença também na vida de vocês em outro mercado, tá ok? Então, tudo que vocês fazem na loja vai refletir com o nosso, com o nosso cliente e vai refletir de modo geral na Chiquinho Sorvetes toda, tá? Bom, aqui eu coloquei os 5 passos para um atendimento de qualidade. Eu já falei para vocês sobre o AIDA lá, né? Não falei? Que é a atenção do meu cliente. E como que eu recepciono o meu cliente? É muito interessante, é muito importante aqui, moçada. Na minha primeira saudação, quando recepcionar o meu cliente, é importante eu ter o cliente, na verdade, ter de mim uma impressão positiva. Aquela primeira impressão tem que ser positiva. Evitem atender o cliente, recepcionar o cliente de braços cruzados. Eu sempre falo, e se eu tiver, e agora é dica, tá? Se eu tivesse uma loja, eu daria essa liberdade para os meus atendentes, porque isso faz muita diferença. Qual é o tipo de liberdade? Eu sei que muitas das vezes existem escalas para poder ficar na produção, retirada, caixa, né, e por aí vai. Só que eu daria liberdade do meu atendente, se ele estiver de bem com a vida ali hoje, trabalhar no caixa. Eu investiria naquela pessoa que é melhor no atendimento, eu investiria nela para trabalhar no caixa, para trabalhar com o atendimento, porque isso faz muita diferença. Como eu falei para vocês, para atender cliente, você deve gostar de atender cliente. Então não adianta eu forçar algo, porque se eu forço, eu não vou recepcionar bem o meu cliente. Eu não vou causar uma boa impressão positiva no meu cliente. Então, aquele atendente que já tem uma desenvoltura melhor para atender no caixa, franqueado, gerente, invista nele no caixa, deixa ele em dias de grande fluxo, deixa essa pessoa no caixa, se ela gosta, obviamente, né? Porque isso faz muita diferença, tá? Bom, como eu recepciono o meu cliente? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí vem uma pergunta que é muito automática, que é o tal do tudo bem, né? Tem muitas pessoas que me questionam muitas das vezes, que falam assim, olha, eu posso perguntar se está tudo bem? Eu pergunto, não pergunto? Como que eu faço isso? Bom, agora aqui é uma opinião do Alisson, tá? Não é uma regra, é apenas uma opinião. O tudo bem, eu diria que é livre, mas Alisson aqui não pergunta. Eu não pergunto se está tudo bem. Eu tento trocar a pergunta. Por exemplo, o cliente chega na loja, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor já tem algum produto em mente? Então, quando eu faço esse tipo de pergunta, eu já estou mais focado na venda do que saber da vida da pessoa.
Porque já aconteceu de nós perguntarmos se está tudo bem com o cliente e ali ele começar a dialogar com vocês e a fila só aumenta com nós, né, comigo, na verdade, e ali a fila só aumentando e aí o atendimento acaba sendo demorado e não fica muito bom isso. Então, o tudo bem é livre, mas a minha opinião aqui, uma sugestão do Alisson é não perguntar, tá ok? Alisson, mas se eu perguntar, tá errado? Não está errado, gente. Mas aí também abre precedentes para ter uma resposta negativa. Como que você vai sair de uma resposta negativa, por exemplo? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? O atendente, o cliente olha para você e fala assim: não, cara, não tá tudo bem. Acabei de bater meu carro ali, ó, a moto veio, acabei. E aí? Como é que você vai resolver isso? Entendeu? Então, quando você faz um tipo de pergunta para o cliente, vocês têm que pensar, né? Ou já ter ideia mais ou menos qual vai ser a resposta dele. Você quer ver como é que muda? Recepcionei o cliente, perdão, e eu pergunto: olá, bom dia, boa tarde, já tem algum produto em mente? Cara, qual que é a possibilidade dele falar que ele bateu o carro na esquina? Eu não perguntei do carro, eu perguntei, né, do sorvete, se ele já tem algum produto em mente. Então, com isso, eu consigo afunilar o meu atendimento e ali eu consigo descobrir se ele já tem algum produto em mente ou se ele não tem produto em mente. E se ele não tiver um produto em mente, qual é o produto que eu vou oferecer para ele? Isso vocês vão aprender amanhã. O jeito certo de oferecer o produto para o cliente. Qual o tipo de produto que eu ofereço para o cliente? Quais são as táticas que eu uso para conseguir oferecer o produto certo para o meu cliente, vender mais e o meu cliente sair feliz. Isso vocês vão aprender amanhã no treinamento sobre vendas, tá? Então, a recepção é isso. A boa primeira impressão, o meu uniforme completo, limpo. Bom dia, boa tarde, boa noite, já tem algum produto em mente. Isso é uma boa recepção. Dando atenção ao meu cliente, olho no olho sempre. E, ó, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Dar total atenção no cliente não é eu ficar medindo a pessoa bonita que entrou na loja de baixo em cima, não, tá? Não é isso, não. É sempre olho no olho. É sempre postura ereta ali, ó. Olhando para o meu cliente, ok? Bom, o próximo passo desses cinco aqui é o ouvir. Ouça com atenção o que o cliente deseja e esclareça todas as dúvidas. Gente, esse ouvir com atenção aqui, ele é algo que vocês devem entender e eu vou tentar ser o mais claro possível aqui. Se está com muito barulho na loja, um movimento muito intenso na loja, né, som do som ambiente da loja, e o cliente chega falando top mix, vocês entendem shake mix, é muito parecido a fonética, não parece top mix com shake mix? E se você ouve errado, lança errado, a produção ou a retirada faz esse produto errado, e aí eu entrego esse produto errado para o meu cliente, obviamente, o que vai acontecer? Um tipo de reclamação. Eu vou ter que parar toda a minha linha de produção lá para fazer esse produto, e enquanto a linha de produção para, o PDV não para, vai continuar chegando sem ainda para eu poder fazer o produto, ou seja, vira uma bola de neve. Um simples ato do meu atendente que estava ali no caixa confirmar e ouvir corretamente o que o meu cliente está dizendo. Nesses momentos, é importante vocês, além de ouvir bem o cliente, mostrar imagens para o meu cliente. Então, por exemplo, o cliente chegou no caixa, ele pediu um shake mix, vocês entenderam o top mix. Mostrem as imagens para os nossos clientes. Abra o cardápio. Se estiver passando na televisão, olha e tenta olhar rapidamente para ver qual produto que está na televisão, ok? Porque evitar, minimizar o máximo de erro possível na hora de eu atender o meu cliente, para não atrapalhar toda a minha linha de produção. Então, sempre quando o cliente chega, você recepciona e ouve. E quando você ouve o que o cliente vai falar, se seja uma pergunta, seja uma opção de produto, esclareça todas as dúvidas do nosso cliente. E detalhe, tá, moçada? Se o cliente chegou na loja, na hora de você vender o produto, você falou para ele, por exemplo, que o Shake Mix vira de ponta cabeça, na hora que for entregar esse produto, tem que virar de ponta cabeça. Se eu não me engano, é o próximo slide, ou mais um para frente, vai falar sobre os canais sensoriais dos nossos clientes. Então, como que você faz a tratativa com o nosso cliente? Vocês vão ver, vai ser bem legal. Ó, e aí o próximo passo é o registrar. Então, recepcionei, eu ouvi, e na hora de registrar,
eu devo registrar corretamente os nossos produtos. Alisson, mas o cliente pediu 20 produtos aqui, eu devo confirmar todos os produtos? Sim. Lembra do se dedicar a ele exclusivamente no momento do atendimento? Isso é uma exclusividade, isso é uma dedicação. Eu estou confirmando todos os produtos com o meu cliente. Ou seja, independente se é um produto, se é dois, se é três, se é 10 produtos, eu devo confirmar todos com o meu cliente. Adicionais, o produto, se vai ser água, se vai ser para viagem, se vai ser cartão débito, crédito, né? Se vai ser dinheiro, eu devo confirmar com o meu cliente. Ok, moçada? Evitem de, na hora do atendimento, vocês quererem ser rápidos, e aí vocês acabam lançando um produto rápido, apavoram, se vocês se apavoram com a fila, e aí acabam lançando um produto errado e atrapalha tudo. Lembram-se, se dedica ao cliente, a ele no momento do atendimento. É ele que está ali naquele momento, é ele que tem que ser atendido bem, tá bom? Bom, então eu recepcionei, ouvi, né, registrei, e agora é eu direcionar o meu cliente. O que que é o direcionar o cliente, moçada? O cliente está na loja, ele não sabe se o produto dele é senha, se o produto dele é retirada. Direcionar o cliente, gente, é vocês verdadeiramente direcionar o cliente, se é senha ou se é retirada. Então, por exemplo, ele pegou uma casquinha, entregou o cupom na mão do cliente, entregou o comprovante na mão do cliente, é só vocês falarem, gente, retirem o produto aqui ao lado. Esse produto é de retirada, ou então esse produto é por senha. Vai chamar naquele painel, a senha é essa que circula a senha, vai chamar naquele painel, assim que apitar, você pode vir retirar seu produto. É direcionar o cliente. Ai, Alisson, mas tem cliente aqui que é sonso. Eu falo para a pessoa que é para senha e ela mesmo assim vai lá, senta e fica lá esperando levar o produto na mesa. Eu sei que isso pode acontecer e acontece de fato. Eu não vou ser hipócrita aqui para falar para vocês que, que, que o nosso cliente entende tudo que nós falamos. Não, eu sei que tem clientes que às vezes entendem errado e senta lá e espera nós levar o produto na mesa. Nesses casos, o que que vocês fariam? Vocês deixariam o produto no balcão, esperaria ele voltar, colocaria o produto no freezer ou ficaria insistindo ali chamando a senha ou entregaria na mesa do cliente? O que que vocês fariam? Bom, aqui eu vou dar algumas hipóteses para vocês. Vocês deixar o produto no balcão vai derreter. Eu estou fazendo esse tipo de pergunta porque eu já vi, tá, gente? Atendente emburrado, porque o cliente não levantou da mesa, ficou emburrado, deixou o produto no balcão esperando o cliente vir. Isso é errado. Isso é errado. Se tem uma coisa que eu não suporto, é o tal do trabalhar com pessoas infantis. Acredito que são todos adultos, né? Mais de 18 anos aqui, 19, 20 anos, ou até pessoas que têm idade para ser meu pai. Ou seja, trabalhar com pessoas infantis não dá muito certo. Colocar no freezer. Gente, colocar no freezer não, porque o sorvete vai ficar duro. Ele vai perder a cremosidade. Então não tem muito nexo fazer isso. O próximo ponto, se você leva esse produto na mesa, vocês podem falar assim, ah, Alisson, mas se eu levar esse produto na mesa, esse cliente vai ficar mal acostumado. Aí sempre quando ele vir na loja, ele vai querer pegar o produto na mesa. E aí acaba atrapalhando tudo minha produção. Eu não acho certo levar o produto na mesa. Gente, lembra que eu falei para vocês que todo mundo necessita de orientação? Não falei para os franqueados orientarem vocês a atender melhor, a vender melhor? O que custa nós orientarmos o nosso cliente? No seguinte sentido, chamei a senha, o cliente não veio. Eu vou e entrego o produto na mesa do cliente. Isso é o correto, entregar o produto na mesa do cliente. Mas é chegar lá e entregar o produto de qualquer jeito, ó, o produto tá aqui, ó, entreguei esse produto para você aqui. Não, não é assim, gente. Quando vocês forem entregar um produto na mesa de um cliente que não veio até a senha, até o balcão para retirar o produto, vocês devem chegar com total educação. Com licença, meu senhor, minha senhora, tudo bem? Olha, nós chamamos a senha do seu produto e eu percebi que o senhor não se atentou ao painel. Aqui está o seu produto. Quando o senhor vier a próxima vez aqui na loja, iremos chamar pelo painel de senha através dessa senha aqui. Ponto.
foi orientado e provavelmente a próxima vez que ele vier à loja, que ele for à loja, melhor dizendo, ele vai se atentar ao painel. Ah, mas se mesmo assim ele vier de novo e não ficar prestando atenção na senha, vou ter que levar o produto lá de novo? Vocês preferem o franqueado? Vou fazer essa pergunta para o franqueado. Franqueado, vocês preferem levar um produto na mesa ou perder um cliente? Eu acho que a resposta aqui é unânime, né? Então não custa nada, gente, levar o produto até a mesa do cliente, ok? Não custa nada isso. Então a resposta correta é entregar o produto na mesa do cliente, sem sombras de dúvidas. Sem sombras de dúvidas, tá ok? Então a direção é isso, é você direcionar o cliente, se é retirada ou se é produção. E o despedir. E aqui está um ponto muito importante que muitas das vezes os atendentes não têm ideia do quão importante é uma boa despedida. Eu costumo falar que o atendimento, ele é um prédio começado de cima para baixo. É meio estranho, né? Um prédio começado de cima para baixo, sendo que a despedida é a base. Então, vocês querem ver o negócio? Eu fiz um excelente atendimento, atendi bem ali, consegui vender um milkshake com adicional de chantilly e uma água, orientei bem o meu cliente, o uniforme estava impecável, sorriso no rosto, estava tudo mil maravilha. Chegou a hora da entrega do meu produto. Vou entregar meu produto, tudo sujo o produto, a mão suja, o balcão de atendimento tudo desorganizado, todo sujo. E eu não entrego o produto na mão do cliente. Deixo o produto no balcão, coloco a colher ali, viro as costas, espero ele pegar o produto no balcão. Gente, tudo que foi construído do alicerce, que é a despedida, para cima, vai tudo por água abaixo. Então, a despedida, ela é um ponto crucial em um atendimento. A despedida ela está envolvida em fazer o cliente voltar outras vezes. Então, vocês podem falar assim: olha, aqui está o seu produto, tal, obrigado, bom apetite, esperamos você da próxima vez. Olha só que despedida elegante. E detalhe, quando eu for pegar o produto, eu entrego o produto na mão do cliente. Eu não posso deixar o produto em cima do balcão. O produto é sempre na mão do cliente. E detalhe, é produto numa mão e a colherzinha na outra, ou o canudo na outra. Vocês vão e entregam o produto. É sempre dessa forma que eu devo entregar o produto. Alisson, mas aqui eu tenho 15 produtos no balcão. Como é que eu faço? Entregue um por um. Espere o cliente chegar, pede ajuda para um outro atendente. Tenta sempre entregar um por um, produto por produto. Alisson, mas isso vai enrolar todo o meu atendimento, toda a minha produção. Moçada, grava isso. Exclusivamente, você deve dedicar exclusivamente àquele cliente na hora do atendimento. Ok? Então, a despedida ela envolve a confirmação do produto. O produto deve estar higienizado e limpo. E vocês sabem, vocês vão aprender isso na aula de manipulação de alimentos, mas falando um pouquinho agora aqui para vocês, tem o paninho correto para poder limpar o produto por fora do produto, tá? Então, vocês pegam o paninho da cor correta e limpam o produto por fora, entregam o produto corretamente para o nosso cliente, na mão e sempre olho no olho. E o último detalhe da despedida, moçada, quando eu for entregar o cliente, entrego. Quando eu for voltar para a linha de produção, eu não viro as costas, ok? Eu volto com a minha frente virada para o cliente. O porquê disso, gente? Já aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês virarem as costas e o cliente fala assim: ô fulano, me dá mais uma colher aí, fazendo um favor? Olha que estoque chato. Parece que quando você virou as costas, parece que acabou ali, parece que o cara tem que chamar de novo, você negou a atenção para o cliente. Não, vamos fazer da seguinte forma: entregou o produto, volta de ré, volta olhando para o cliente ainda, ok? Porque se ele pediu alguma coisa, você ainda está olhando para ele, você não virou as costas. São pequenos detalhes, gente, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, tá bom? É pequeno detalhe. É um grãozinho de arroz ali e outro aqui, que daqui a pouco nós faz um prato principal, tá bom? Então, os 5 passos do bom atendimento, ele está basicamente envolvendo isso: recepcionar, ouvir, registrar, dirigir e despedir.
Se vocês gravarem esses 5 passos aqui, fica simples para vocês, gente. Fica simples, tá ok? E detalhe, quando eu for atender, quando eu for atender o meu cliente, quando eu for atender o meu cliente, eu devo ter agilidade no meu atendimento. E como eu falei para vocês, como eu falei para vocês, agilidade no atendimento, ela envolve as seguintes perguntas e respostas. Um atendimento, ele sempre é baseado em perguntas e respostas, tá? Como que eu foco na agilidade do meu atendimento? Eu coloquei aqui para vocês que existe um negócio que chama atendimento mútuo. E isso causa um impacto tremendo no meu atendimento. Então, por exemplo, o que é o atendimento mútuo? Atendimento mútuo na Chiquinho Sorvetes é tudo aquilo que é intangível. Ou seja, o cliente não tem contato, mas é perceptível. Alisson, mas onde que isso entra na agilidade do meu atendimento? Por exemplo, se eu estou com o meu cardápio todo desorganizado no balcão, aquilo ali é algo intangível, né? O cliente é perceptível, mas o cliente ele não vai literalmente, né, ter contato com aquilo. O contato dele vai ser maior que a minha fala. Mas se o meu cardápio está todo desorganizado, o cliente chega na loja, até ele folhear, até ele procurar se é campanha, se é cardápio de açaí que seja, ou se produtos que ele quer e está longe, o cardápio está desnexo o cardápio, gente, ele vai ficar demorando mais no atendimento. Ou seja, a organização também influencia na agilidade do meu atendimento. Os meus cardápios devem estar todos limpos, todos organizados. Quer ver outras coisas também que causam impacto no meu atendimento? São o ar-condicionado desligado, é a TV desligada, é mesa suja, é gargalhadas fora de hora que eu coloquei aqui para vocês. O porquê que um ar-condicionado desligado causa um impacto no meu atendimento, por exemplo? Bom, o cliente ele está com baita calor lá fora. Ele entra na loja para poder se refrescar, para poder tomar um produto. E chega lá, está mais calor ainda. Isso é chato, né? Então, ou seja, o meu ar-condicionado deve estar sempre ligado. A minha televisão deve estar ligada também. Gente, as imagens daquelas televisões são bonitas pra caramba. Se vocês pararem para ver, aquilo vende. As nossas imagens vende. É uma casquinha bonita, né? É um shake mix, é um shake, tudo. As imagens são lindas. Então, a minha televisão não pode estar desligada. Devem estar todas ligadas. Para quando o atendente chegar, atendente não, perdão, para quando o cliente chegar, ele conseguir olhar as imagens. Vocês sabem que tem clientes visuais. Existem pessoas visuais, existem pessoas sinestésicas e existem pessoas auditivas. O que é um cliente sinestésico, por exemplo? Um cliente sinestésico, gente, é aquele, é aquele que gosta de ter contato com algo. A pessoa sinestésica, ela tem contato. Ela gosta de ter contato, ela gosta de encostar. Por exemplo, você quer ver uma pessoa sinestésica? É aquela pessoa que chega e fala assim: qual é o tamanho de milkshake que você tem? Eu posso ver? Pô, a pessoa não sabe que é 300, 400 ou 500 ml? Não, não sabe. Ela precisa ver o tamanho dos copos, pegar na mão o tamanho dos copos e comparar. É uma pessoa sinestésica, esse tipo de cliente. E tem a pessoa que é visual. O que é a pessoa visual? A pessoa visual é aquela que vai olhar televisão, é aquela que vai folhear cardápio, por exemplo. Isso é uma pessoa visual, ela gosta de ver. Então, se o cliente visual chega na minha loja, por exemplo, e aí a minha televisão está toda desligada, como que eu vou conseguir vender melhor para esse cliente, por exemplo? Será que eu vou conseguir vender melhor para esse cliente? Se ele é visual, ele quer ver televisão, ele quer ver imagens. E se é um cliente sinestésico, por exemplo? Se é um cliente sinestésico, eu devo entregar o copo, eu devo entregar, se possível, até pegar e comparar, entregar na mão dele, se for produtos de campanha, que foi a passada agora do pancake, né? Colocar a caneca na mão do cliente para ele sentir. E aí tem um cliente que é o cliente auditivo. O que é o cliente auditivo? Obviamente, para o que o nome já fala, é o cliente que gosta de ouvir, é o cliente auditivo. Eu costumo dizer que o cliente auditivo, ele é o cliente que tudo que você fala vai virar regra. Ou seja, por exemplo, olha só, o cliente chega na loja, recepcionei tal, 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 ali, normalmente esse cliente auditivo,
Ele não vai olhar televisão, ele não vai olhar cardápio, ele vai querer conversar com você e ouvir o que você está falando. Eu costumo chamar esse cliente de cliente múmia. Por que cliente múmia? Porque é o tipo de cliente que você está conversando com ele está olhando para a tua cara e tipo assim, será que esse cara está entendendo o que eu estou falando? Porque ele não tem nenhuma reação. Mas sim, gente, normalmente o cliente auditivo, ele está prestando atenção em tudo que você está falando. E se você entrega um produto para esse cliente, por exemplo, o Shake Mix, e você fala, na hora da venda, do atendimento, você fala que esse produto é um produto que vira a cabeça, e a hora que você entrega esse produto, ele não vira de ponta cabeça, é o produto errado. É o produto, não é o produto que você ofereceu para ele. Então, o cliente auditivo, ele tende a comprar tudo aquilo que você fala para ele. E é aqui esse ponto também que, na hora do atendimento, é interessante vocês colocarem sabor nas palavras de vocês. Porque é aqui quando você fala que o chocolate é cremoso, que o sorvete é gostoso, que vem bastante polpa de fruta, ou vem mescla de fruta, que vem Nutella, que vem Kit Kat, que vem ganache. Quando você começa a colocar entusiasmo nas suas palavras, para um cliente auditivo, cara, isso faz uma diferença tremenda. Para o cliente auditivo, tudo que você fala vai virar regra, tá ok? É, e aí, como está compartilhando a tela aqui com vocês, ó. Então, na loja de vocês, vocês devem verificar tudo aquilo que vai fazer diferença durante um atendimento. Por exemplo, imagine só que o cliente vai no banheiro da loja de vocês aí e o banheiro está sujo, está fedendo, não tem papel toalha. O que vai acontecer? Ele vai ter que pedir para alguém colocar papel toalha lá. E aí você vai ter que sair da produção para poder colocar um papel toalha para o cliente lá. Isso atrapalha a linha de produção, atrapalha o atendimento. Então, viu que é algo que às vezes não tem nada a ver com a produção, mas acaba refletindo novamente? E é simples resolver o problema de um banheiro, gente. Essas coisas que às vezes é imperceptível para o cliente, que é intangível para o cliente, é simples de resolver. Cara, o que custa? Eu acho que não dá 30 segundos. Não dá um minuto para você ir no banheiro, ver se está todas as privadas dadas a descarga, para ver se o banheiro está com mau cheiro ou jogar um bom ar ali no banheiro, para você abastecer o papel toalha, para ver se o lixo está cheio ou não. Cara, isso não dá um minuto para você conseguir resolver esse tipo de ocorrência. Ou seja, é mais preferível vocês antecipar esse problema e resolver do que esperar um cliente chegar na loja e fazer uma reclamação desse quesito. A mesa suja vai no mesmo sentido. Cara, o que custa você se desprender o pé da produção? A pessoa fica com os dois pés colados na produção e não tem a capacidade de ir lá e tirar um lixo da mesa, arrumar uma cadeira. O que custa, gente? Vocês são pagos para isso, moçada. Vocês são pagos para isso. É só tirar o pezinho, ir lá rapidinho, arrumar a mesa, passar um paninho na mesa, tirar os copos, para o próximo cliente que chega se sentir à vontade dentro da loja, se sentir em casa dentro da loja. É a mesma coisa com os lixos do salão. O que custa vocês ir lá e retirar o lixo do salão, gente? Limpar um balcão de atendimento não custa nada. Não custa, não dá um minuto isso para vocês fazerem. E aí vocês evitem um problema. Tanto um problema com o franqueado, quanto um problema com o cliente também. Porque imagine só, o franqueado chega na loja e aí está tudo bagunçado. É aquela famosa frase, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Tá? Então, assim, esse tipo de atendimento mudo que eu falo, observe isso. Observe o banheiro, as cadeiras, as mesas, os lixos do salão, o chão do salão também. É interessante vocês observarem. Não pode estar sujo. Os decks, para as lojas que têm deck, né, que tem mesas externas, a calçada tem que estar limpa, gente. As mesas de lado de fora também devem estar limpas. Tá ok? Vamos seguindo aqui, moçada. Vamos entender agora o que é, qual é os pontos que são necessários, quais são as funções que são necessárias para uma pessoa trabalhar no caixa. A pessoa para trabalhar no caixa, ela não pode chegar na loja hoje e já trabalhar no caixa, não. Tem umas regrinhas aí.
E o que eu vou passar aqui para vocês é, chegou um atendente novo na loja. Quando que essa pessoa vai trabalhar no caixa? Quando que eu posso colocar ela no caixa? Eu já vi franqueados falar para mim que uma pessoa, quando o atendente chega na loja, essa pessoa em menos de uma semana tem que saber fazer tudo, porque senão não serve para mim. Isso é de uma tremenda ignorância, porque você depositar uma responsabilidade de uma casquinha, de um caixa, de um investimento de mais de R$ 700.000, e dentro de uma semana você fazer o seu atendente saber tudo dentro da loja e achar que a pessoa é incompetente por não saber, eu acho que é de uma tremenda ignorância que não tem cabimento. Para uma pessoa trabalhar no caixa, gente, ela tem que saber primeiro sobre produtos. Pô, nós temos um cardápio que eu acho que em combinações, cara, eu acho que deve beirar mais de 200 produtos. Combinações por combinações. Porque só a casquinha, eu tenho a casquinha tradicional, baunilha, mista e chocolate. Aí eu tenho a casquinha recheada, baunilha, mista e chocolate. Eu tenho a casquinha recheada com doce de leite, por exemplo, que pode ir amendoim, baunilha. Então, se você for pegar combinações por combinações, cara, eu acho que beira os 200 produtos. E aí você fazer uma atendente que chegou na loja agora, decorar todos esses produtos para trabalhar no caixa, você acha que tem cabimento nisso? E o principal ponto, ter propriedade. Porque quando você trabalha no PDV, quando você trabalha no caixa, você tem que ter propriedade no que você está falando. E uma pessoa com uma semana de loja não tem propriedade no que está falando. Todos os franqueados aqui, todos os franqueados aqui passaram por treinamento conosco aqui na loja modelo. Ficaram alguns dias no laboratório e alguns dias na loja modelo. Vocês saíram daqui sabendo tudo? Se fizesse uma pergunta para vocês, como é que é feito tal produto, vocês conseguiriam decorar de cor salteado? Porque o atendente de vocês tem que saber como que vai vender no PDV, como que vai fazer um abastecimento, como que vai etiquetar a cuba, como que vai abastecer a máquina. Cara, são tantas coisas para um atendente saber dentro de uma semana, que se ele for ficar sabendo um pouquinho de cada coisa, no final ele não vai saber nada. Então, o que eu deixo de dica para vocês? Chegou um atendente novo da loja, foquem nele para ele ficar, não diria craque, mas ter pelo menos uma propriedade no que ele vai falar em uma função. Então, por exemplo, o atendente chega na loja. A primeira função que ele deve fazer, moçada, a primeira função que ele deve fazer é a cozinha. O que é a cozinha? A cozinha é chiquinho no pote, a cozinha é porcionamento, a cozinha é abastecimento, a cozinha ela é etiquetação de cubas. Mas só que, gente, só no abastecimento você tem produto que precisa ir no marinador, precisa ir na temperatura ambiente, tem diferença de mescla e de polpa. São tantas coisas que vocês podem explicar para um atendente em 2, 3 dias ali que não tem nexo dele aprender, de vocês forçarem ele entender tudo dentro de uma semana. Então, um atendente, ele chegou, explica coisas sobre cozinha, começa de baixo com ele. Depois que ele entendeu as coisas sobre cozinha, como que é um abastecimento, como que é tudo relacionado à cozinha, passa ele para a produção. Não força ele a fazer uma casquinha direto. A casquinha normalmente é o bicho papão da loja, né? Normalmente é o que o pessoal mais tenta ficar craque para poder fazer. Mas a pessoa que chega na loja não conhece ainda a máquina, não sabe a velocidade da máquina para poder fazer uma casquinha. Começa na produção, fazendo um milkshake, fazendo um shake mix. Depois disso, passa ele para retirada. Aí sim vai começar a fazer um top mix, fazer um sundae, um big sundae, tá? E aí depois da casquinha. Depois de mais ou menos alguns dias ali, 20 dias que ele ficou entre retirada, produção, ou 30 dias que seja retirada, produção, cozinha, tendo essa ideia de como que é, aí sim ele passa para ir para o caixa. Porque lembre-se, gente, o caixa é o primeiro contato que o cliente tem com a loja é quem está no caixa. Então, a pessoa que está ali no PDV, ela deve ter propriedade em tudo que ela está falando. Ela deve saber a diferença de uma casquinha tradicional para uma casquinha recheada. Ela deve saber a diferença de um cream taste para um mix fruit. Ela deve saber a diferença de um mini shake mix para um shake mix tradicional. Ela deve saber tanta coisa que durante esses 20 dias, 30 dias que ela fica na produção retirada, ela já vai ter uma real noção de como que é um sorvete, de como que funciona o ambiente de loja, tá? Ok?
Bom, gente, esse aqui é o último slide, tá? Sobre atendimento. Me sobrou ainda aqui 20 minutos para poder conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre atendimento, relacionado a atendimento, ok? Se for algum outro tipo de pergunta, eu deixo para vocês, eu deixo para responder no dia pertinente. Mas hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o chat de vocês, vocês podem mandar pelo chat aqui, ou podem abrir o microfone de vocês, fazer alguma pergunta, alguma tratativa, algum acontecimento que teve, qual que era a melhor saída para fazer com o cliente. Estou aberto a perguntas, gente. Só vou liberar o áudio aqui para vocês. Espera aí. Pronto. Para quem quiser abrir o áudio, pode abrir aí que está liberado, tá? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a reunião para cá. Iremos nos encontrar de novo amanhã. Bom, mandaram aqui uma pergunta sobre o preferencial aqui, ó. Muito boa pergunta, tá? Tá ADM, não sei qual loja que é. Me perguntaram sobre fila preferencial. Bom, aqui na loja modelo, nós, pelo tamanho da loja, né, ela depende também de treinamentos, existem dois caixas aqui, existem dois PDV. E quando se tem dois PDV, obviamente a dinâmica de atender filas preferenciais, ela fica melhor, né? Porque você pode fazer uma fila exclusiva preferencial ou você ou você pode passar a pessoa que está atrás da fila passar para frente. Lojas que têm cliente, eu fui ler uma pergunta aqui, perdão. Lojas que têm apenas um PDV. Lojas que têm apenas um PDV, fica a responsabilidade do atendente olhar quem está atrás da fila. Se é uma pessoa que está com criança com colo, se é uma pessoa idosa, só tomem cuidado, e aí é um cuidado que vai ser difícil avaliar. Só tomem cuidado com pessoas obesas, tá? Porque vai que você chama a pessoa para passar por preferencial e a pessoa não se sente que é obesa. E aí? Ferrou tudo, né? Então tomem muito cuidado com isso, ok? Agora, quando é algo mais nítido, digamos, uma criança com colo, que é uma pessoa idosa, né? Aí sim vocês, com toda a educação do mundo, a pessoa que tiver, a pessoa que tiver atendendo ali, o cliente que estiver na ponta, você fala para o cliente, olha, eu vou passar o preferencial na frente, eu já atendo o senhor daqui a pouco, tá? E aí chama a pessoa para a pessoa vir até a frente da loja, do PDV, para poder ser atendida. Ou seja, quando é preferencial, em lojas que tem apenas um PDV, que é a grande maioria, vocês devem passar o preferencial na frente das outras pessoas, ok? Aqui tem uma pergunta, como lidar com clientes que já chegam na ignorância? Bom, gente, como eu falei para vocês, para trabalhar com o cliente, você deve gostar. E, infelizmente, eu sei que tem clientes que chegam na ignorância, né? Que já chegam na estupidez, né? Nesse momento que se encaixa aquilo que eu falei para vocês, que devem gostar de atender. Porque vai chegar cliente desse jeito, e a melhor forma de lidar com esse tipo de cliente é dar um sorriso no rosto e falar obrigado para ele voltar sempre, porque tem que manter o padrão, né? E normalmente quando chega com um cliente ignorante na loja, você deve fazer um atendimento rápido, né? Para não ficar martelando muito isso na sua cabeça, atende ele o mais rápido possível ali, para ele poder pegar o produto dele e se saborear com a chiquinha de sorvete. Então, a dica que eu dou para vocês é: façam um atendimento mais rápido com esse tipo de cliente. Evitem de ficar, se você percebeu que já está na ignorância, evitem de ficar martelando, oferecendo produto, né? Oferecendo adicionais, porque a pessoa já quer logo esse produto, tá bom? Me perguntaram aqui se é o mesmo link para amanhã. Não, não é o mesmo link, vai ser outro tipo de link, tá? Eu vou mandar para vocês no mesmo horário. Ó, gente, a Manuele, não sei de que loja que é, ela me fez uma pergunta aqui. Quando o cliente não dá abertura para uma sugestão ou até mesmo um bom dia, muitos clientes nem olham diretamente para quem está no caixa. Isso acontece. E isso aconteceu comigo. Tem, acho que 2 meses isso, basicamente. Eu estava trabalhando no caixa aqui da loja, estava treinando alguns franqueados, e eu desci para a loja modelo. E eu comecei a atender os clientes. Eu fui fazer uma sugestão de venda para um cliente, ele chegou, já era um cliente que conhecia Chiquinho Sorvetes,
Ele chegou com o cartão dele e falou assim: não, eu quero um Big Sunday, já foi enfiando o cartão na maquininha já. É o tipo de cliente que não vai adiantar muito eu fazer algum tipo de sugestão para ele. É uma pessoa que quer ser atendida rápida, só quer pegar o produto dela e ir embora. Nesses casos, nós dançamos conforme a música, tá? Nós dançamos conforme a música. Para oferecer algum tipo de produto, gente, isso eu vou falar para vocês, seria amanhã no atendimento no, no treinamento sobre vendas, né? Mas me perguntou, para tudo que você for oferecer para o cliente, tem que ter abertura. Eu não posso falar nada para o meu cliente sem ter abertura. Amanhã, por exemplo, eu iria falar, mas eu ia falar amanhã, mas vou falar agora. Sabe gírias? Falar sobre gíria. Muita pessoa fala que não pode falar em gíria com o cliente. Como que não pode? Me convença que não pode falar. Desde que o cliente dê liberdade. E aí você tem que ter a noção, e isso vai da sua maturidade, da sua experiência como atendente, saber se esse cliente eu posso falar em gíria ou se eu não posso. Por exemplo, eu já cansei de atender cliente que chegou e falou assim: e aí, maninho, tudo bem? Tudo bem, parça? Como é que você tá? Pô, o que custa falar em gíria com ele também? Atendimento personalizado, isso chama. Então, eu estou fazendo um atendimento no mesmo nível que é o meu cliente. Mas agora, se chega uma pessoa mais intelectual, eu vou falar em gíria com ela? De forma alguma. Eu não posso ter essa liberdade. Então, tudo vai conforme a liberdade. Para oferecer um produto para o meu cliente, é a mesma coisa. Tudo vai conforme a liberdade. Mas como ter essa liberdade, vou explicar para vocês amanhã, tá? No treinamento sobre vendas. Que aí está mais envolvido com vendas do que atendimento em si. Olha aqui, a Vanessa, de Hortolândia, fez uma pergunta muito boa aqui. Ó. Em caso do cliente pedir produtos errados, como deve se dirigir ao cliente? Trocar o produto ou ter a informação de, infelizmente, a gente não pode fazer a troca, pois você escolheu um produto e já foi feita a confirmação. Gente, aqui tem dois pontos. O primeiro, o cliente pediu qual tipo de produto? Ele pediu uma casquinha que trocar por um milkshake? Ele pediu um milkshake de sabor diferente? Foi o atendente que lançou errado? Então, aqui primeiro nós devemos entender isso. Outro ponto. O cliente pegou esse produto, foi até a mesa e tomou tudo o produto e veio querer trocar? Esse é um outro ponto. Ou o cliente, a hora que foi receber o produto e falou assim, poxa, não era esse produto que eu queria. Então tem alguns pontos aqui a ser discutidos. Eu vou dar um exemplo aqui agora. O cliente pediu o produto e a hora que chegou no balcão, não era aquele produto que ele pediu. Alisson aqui falando, tá? E aqui, essa pergunta dela não tem certo e nem errado. Mas agora, se eu fosse dono da loja, se fosse eu, Alisson, um franqueado, eu trocaria o produto, sem pensar duas vezes. Eu trocaria o produto, tá ok? Mas agora eu vou dar um outro exemplo aqui agora. Esse exemplo foi se o cliente chegou no balcão, ele não tomou o produto e aí ele pediu para trocar porque ele pediu o produto errado. Alisson trocaria. Quer ver um outro exemplo? Foi até o balcão, tomou metade do produto e quis trocar o produto. Não trocaria. De forma alguma. Nesse quesito, eu não trocaria. Tentaria vender outro produto, lançaria outro produto, mas aquele que ele tomou metade do produto para identificar que está errado e chegar lá para trocar, aí eu não trocaria. Então, são pontos que vocês devem terem noção em que ponto isso vai estar, ok? Para poder fazer a troca ou não. E aí vai dar dinâmica de loja de vocês. Não, gente, pelo amor de Deus, tem uma resposta, tem uma pergunta aqui, ó. Sou líder de equipe da loja de Américo Brasiliense. Posso corrigir meus atendentes e fazer a correção de produtos na frente do cliente? De forma alguma, gente, de forma alguma. Elogios se faz em público, crítica se faz no particular. Então, vocês não podem, de forma alguma, criticar ou fazer uma correção na frente do cliente. Não pode. Espere o cliente ir embora, depois você senta com esse atendente e faça a correção ali. Orientem o cliente depois, ok? Evitem, cliente não, perdão, um atendente. Evitem de fazer críticas, de fazer correções na frente do, do cliente.
Gente, aqui tem uma pergunta do Matheus, de como oferecer o adicional de forma correta. De novo, é sobre vendas, isso eu vou falar amanhã com vocês, tá? Oi, eu quero falar uma coisinha. Nesse caso da Vanessa, ela acabou falando aí. Já aconteceu aqui na loja, por exemplo, o cliente pediu um milkshake de banana com farinha láctea. Aí a gente bateu banana com farinha láctea e entregou. Quando chegou, falou, mas eu não gosto de banana. O que que eu faço? Aí, nesse ponto, é pura sacanagem Tem. do cliente, né? Nesse ponto, Hum, se você está ciente de que ele pediu isso, você deve tentar convencê-la de que, poxa, mas você que pediu isso aí. Só que aí, normalmente também, Tainá, provavelmente você é gerente pelo seu uniforme, né? Ou franqueada. franqueada. Ô, Tainá, nesse caso aí, o que mais vale a pena para você? Você sabe mais ou menos qual que é o custo de um produto milkshake banana com farinha láctea. Nesse caso, o que vale a pena? Bater de frente e ter a razão e o cliente levar esse produto embora e provavelmente não voltar mais na sua loja, ou fazer um outro produto para ele. Os dois pontos aqui, eu tenho certeza que você vai ter a razão. Primeiro, porque ela que pediu errado, se você convencer que ela pediu errado, você vai estar com um ponto Sabe porque positivo. ele tá perguntando para botar no fotos aqui, ó. Ó, gente, Se Desculpa te interrompido aqui. Se você faz outro produto, provavelmente você vai valorizar esse cliente, ele vai voltar na sua loja de novo. Vou dar um outro exemplo aqui de que aconteceu na loja modelo também. Esse exemplo não foi comigo, mas foi com o gerente da loja, o Gustavo. Aqui, nós temos uma escola aqui perto, que os alunos vêm direto aqui tomar sorvete. Quase todo dia, no horário de almoço, a hora que dá o fechamento da escola, eles vêm aqui tomar sorvete. Chegou um grupo de amigos aqui e pediram um produto, foram até a mesa, e aí provavelmente por serem amigos, colegas, começou aquele, eu duvido, você não tem coragem, isso e aquilo, sabe? Aquelas intimidação que muitos adolescentes têm. E aí um dessas pessoas pegou um fio de cabelo, tinha tomado quase tudo o produto, quase tudo. Pegou um fio de cabelo e colocou dentro do produto e foi até o balcão de atendimento para poder trocar esse produto. Como a pessoa, o gerente aqui da loja, o Gustavo aqui da loja, já conhece, né, os adolescentes, e ele sabia que era tramóia, o que que ele fez? Ele puxou na câmera e viu os atendentes fazendo essa cachorrada. Os atendentes não, perdão. Os meninos fazendo essa cachorrada. O que que ele fez? Ele chamou os clientes, o cliente falou assim, olha, eu vi o que você fez. Eu não vou fazer outro produto para você. Você quer que eu chame o seu responsável aqui? Ficou todo mundo quieto, resolveu o problema e não fez outro produto. Mas por quê? Porque ele tinha poder, ele teve argumentos ali, ele viu que foi uma tramóia que o pessoal fez. Então, ou seja, quando você se certifica de que a pessoa fez errado, sem sombra de dúvidas, Tainá, você consegue provar isso, eu estaria muito do seu lado para você convencer o cliente que ele está errado. Mas se você vê que vai dar muita atrito, que vai começar a espalhar isso para a loja toda, eu prefiro fazer outro produto e deixar quieto isso, infelizmente. Tá? Ô, gente, ó, ainda faltam 10 minutos, tá? Lembrando que eu vou responder todas as perguntas aqui, porém até às 10 horas, tá bom? Porque tem muitas pessoas que precisam abrir lojas de shopping, por exemplo, precisam abrir. Ó, a Cristiane fez uma pergunta aqui. Ela falou assim, Alisson, tem alguns clientes que vêm na minha loja e pede para eu fazer o produto e depois some por uns 5, 10 minutos, vai no banco, vai comprar alguma outra coisa, vai no mercado, depois volta para pegar o produto. E eu posso deixar no freezer? Gente, isso aí vai depender muito do movimento da loja. Se é uma segunda-feira, se é uma terça-feira que não tem muito movimento, Alisson aqui agora falando, na minha opinião, eu faria o produto a hora que ele chegasse. Gente, para fazer um produto, convenhamos, para quem é craque, 40 segundos, um minuto no máximo, você faz um produto. E você consegue entregar para o cliente. Agora, se é um dia de muito movimento, aí eu faria esse produto na hora e deixaria ali guardadinho para a hora que ele chegar. Tá? E detalhe, eu faria orientação. Por exemplo, é, eu vou eu vou fazer um produto, vou fazer um milkshake. O cliente vai sair durante 5, 10 minutos. Eu vou deixar esse produto no freezer, a hora que ele chegar, esse produto vai estar duro. Se for um freezer potente, por exemplo.
Então, aí deve eu fazer a orientação. Olha, você vai pegar esse produto, na hora que você chegar, ele não vai estar nessa consistência de milkshake, ele já vai estar um pouquinho mais duro. Você não quer que eu faça a hora que você vier? Eu posso deixar assim mesmo? E aí vai de perguntas para o cliente, tá? Mas aí, se fosse dias de movimento, dentro da orientação, eu deixaria no freezer, e se fosse dias de menos movimento, eu faria a hora que ele voltasse. Seria mais fácil, continuaria com a mesma qualidade. A cliente pediu um shake mix trufado de Nutella, e quando eu já estava fazendo, quando ela viu colocando sorvete misto, ela disse: coloca baunilha porque eu não tomo sorvete misto. Sorvete misto. E respondemos que a receita é com misto. E ela insistiu em dizer que enquanto vai para os todos colocam baunilha para ela fazer. Bom, nesse ponto, sobre padrão de produto, né, não é muito o assunto, mas sobre quem falou foi a Gabriela. Ela perguntou sobre dois pontos aqui. O primeiro sobre trocar o sabor do sorvete. E o segundo a cliente viu, a hora que viu colocando sorvete misto, pediu para trocar o produto. Bom, tá naquele ponto de novo. A hora que a cliente viu você colocando sorvete misto, ela pediu para você parar. A Alisson de novo, tá, gente? Eu pararia. Por que que ela não, por que ela falou que muitas das vezes, quando ela ia em outras lojas, os atendentes faziam sorvete de baunilha? Porque provavelmente na hora da explicação, os atendentes falou que aquele sorvete era misto, com chocolate, com Nutella, e para outro fala, se não me falha a memória, é isso que vai no produto. E aí fez a orientação. Quando ela falou que era misto, ela falou que preferia de baunilha. Neste caso, vocês podem fazer essa troca, tá? É claro, mediante orientação. Olha, esse produto não é o nosso padrão, mas eu vou fazer para você. Talvez a qualidade não vai ficar a mesma, porque os estudos que foram feitos em cima desse produto é com o sorvete misto. E aí vocês podem fazer, ok? Neste caso. Um exemplo, o cliente pediu a Vanessa de Hortolândia. Um exemplo, o cliente pediu um trufado de Nutella. Um trufado, um cascão? Por exemplo, o cliente pediu um trufado de Nutella. Deve ser um shake mix. É, Bom, aqui, se, se foi um shake mix, por exemplo, e a pessoa pediu um cascão de Nutella, aqui vai, provavelmente o shake mix é mais caro que o cascão, né? E aí você teria que devolver o dinheiro, mas só que nós não devolvemos dinheiro, né? Não faz sangria de devolução de troco, de dinheiro para o nosso cliente. Nesse caso aqui, como o produto já foi lançado, aí você falaria para ele que eu não posso fazer devolução do dinheiro, teria que ser aquele produto ali, ok? A Ângela de Valentim, o que fazer com o produto que o cliente pediu errado e fizemos a troca? Temos que pagar? Temos quem? Um atendente pagar o produto? Provavelmente é isso, né? Aí vocês têm que ver com o franqueado da loja de vocês, tá? Eu não posso responder essa pergunta. Bom, a maioria aqui de perguntas é mais relacionada a produtos, né? É mais relacionada a produtos. É, Aqui teve um caso da casquinha com calda quente, onde eu expliquei exatamente como funciona e o cliente confirmou que queria recheado e foi entregue. Tá travado para vocês, gente? Você tem um chat que está travado? Travou? Tem uma última, tem uma última pergunta aqui, mas já está travado. Vocês estão me ouvindo? Façam um joinha, por favor, na tela aí. A maioria está me ouvindo. Ó, tem uma última pergunta aqui, é a última que eu vou responder, tá? É, que já vai dar o horário aqui. A Amanda Miller. É, Oi, bom dia, eu sou da loja de Aparecida de Brasílica e aconteceu uma situação meio parecida. Um cliente pediu um sorvete e sumiu durante o fluxo de movimento. Aos finais de semana é muito alto, claro, né? Acho que um sorvete no final de semana é muito alto mesmo. Ele voltou depois de mais uma hora, falando que foi assistir a missa. Sacanagem. Acabamos fazendo outro produto para ele, pois tinha guardado no freezer, mas o sorvete tinha derretido um pouco. Bom, nesse caso, você fez o outro produto, mas aí também deveria orientar depois, né? Você não sabia que ele ia demorar uma hora, né? Mas
quando fosse entregar o outro produto, orientar para ele que nós não guardamos produto, que da próxima vez, se ele for pedir peça depois que sair da missa, né, que é mais fácil. Gente, o meu horário aqui já deu. Amanhã eu vou estar de volta aqui com vocês no mesmo horário falando sobre vendas, tá? E provavelmente nós vamos usar a mesma dinâmica. No final do curso, eu vou, eu vou falar sobre vendas. Detalhe, se vocês tiverem alguma pergunta para poder fazer para mim amanhã, já vão mandando no chat tudo relacionado à venda, como vender mais para o cliente, como vender melhor, sobre adicionais. Evitem ficar perguntando muito sobre o produto. Eu percebi que aqui nós começamos a atender mais para produtos, né? E o treinamento era sobre atendimento, ok? Amanhã, se vocês quiserem vir com perguntas prontas já e já mandarem no chat, fiquem à vontade. Eu vou dar total liberdade para vocês perguntarem, estarei aqui para responder, tá ok? Gente, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.